Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhe pleno cumprimento. Em verdade vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula será tirado da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus nos ensina hoje que nenhuma vírgula ou letra será tirado da lei de Deus, sem que tudo se cumpra. Jesus veio para cumprir a lei de Deus. Foi um cumpridor de toda a lei de Deus. Não pecou em nenhuma situação. Então, viveu neste mundo sem pecado, para dizer que qualquer pessoa humana é capaz de viver sem pecado. Porque ele viveu toda a humanidade, foi cercado de todas as adversidades, viveu sua infância, adolescência, foi se educando na lei de Deus. Mostrando que quando nós nos educamos na lei de Deus, nós não vamos mudar os hífens, nem as vírgulas, né? Ah, mas hoje não tem hoje não. Sim e não. Pronto. O que é sim para Deus, é sim para Deus. Então, nós temos que colocar princípio. Às vezes, nós temos dificuldade de obedecer à lei de Deus, porque nós não aprendemos ainda quando criança, né? Às vezes, a nossa educação em casa faltou esta parte, pularam, né? Então, quando nós aprendemos já em casa, e assim nós vemos nossa família viver, nós também vamos sendo educados na lei de Deus, e ela torna para a gente uma segurança, para a gente não cometer pecado, nem sair por aí fazendo mal. Por isso, esta graça que hoje a leitura fala desta riqueza que São Paulo fala, olha, temos que ter confiança perante a Deus. Não que sejamos capazes, tudo que nós aprendemos é em Deus, Ele que nos capacita para a gente viver bem a nossa vida. Deus não vai ficar lá no céu me vigiando 24 horas para ver se eu estou fazendo certo ou errado. Não. Ele não fica lá escrevendo os meus pecados. Não. Ele deixa eu viver a minha vida, Ele me coloca os princípios para que eu viva e seja feliz. E aí, se eu quero ser feliz e viver bem a minha vida, ser considerado grande no reino dos céus, já sei o que eu vou fazer. Se eu quiser ser considerado menor, né, como dizia a leitura de ontem, insonso, sem sabor, né, que torna a nossa vida quando nós deixamos de viver em Deus, então, já sei também o que vou fazer, vou estender minha mão para o pecado. E Ele vai me dar dissabores na minha vida. Por isso, nós temos que estar sempre revestindo desta graça. Por isso, o Salmo de hoje dizia, Santo é o Senhor nosso Deus, porque Ele nos ensina a viver a santidade. Ele nos mostra como ser santo, Jesus nos mostra como ser santo, e nós aprendemos com Ele a viver a santidade. Para quê? Para que o nosso rosto se transfigure, torne o rosto transfigurado, iluminado pela graça de Deus. Por isso, o Evangelho de hoje, a primeira leitura fala disso. Realmente, em comparação a uma glória eminente que nos é dada, que nos é derramado, esta glória que vem do céu, né? Para que assim nós sejamos glorificados, nos tornamos gloriosos a nossa vida.
e ela vai iluminar por Deus esta riqueza. Nós vamos sendo iluminados em Deus, nós vamos enxergando melhor e vivendo, né? E aí a carta de São Tiago vai dando as pistas para como a gente viver melhor a nossa vida. O que eu preciso fazer? Ele diz assim, olha, a primeira carta de Tiago vai dizer assim, considerai que suma alegria, meus irmãos, quando passais por diversas provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Diante das tribulações, eu vou aprender a ter paciência. Então, quando eu peço paciência para Deus, Ele vai me deixar passar pelas provações. Então, à medida que eu vou passando pelas provações, eu vou tendo paciência. Então, quanto mais você pede paciência para Deus, mais prova Ele te dá. Mais Ele deixa você experimentar as provações do mundo. Ah, Senhor, me dá paciência. Eu vou treinar você a ser paciente. Então, você vai treinando. Como que a gente doma alguma coisa na nossa vida? Treinando, né? Se eu quero correr, eu começo a correr 100 metros, eu fico esbaforido, depois eu corro 200, depois eu corro 400, daqui a pouco eu estou correndo 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3, daqui a pouco 50, né? Porque eu vou treinando. Mas é um treinamento. Um atleta, para ganhar uma corrida, ele não sai correndo e ganha a corrida. Ele vai treinando, dosar o ar do pulmão, dosar o seu físico, para conseguir. Assim também é a nossa vida, é um treinamento de cada dia. E ele está dizendo, se você pede algo para Deus, Ele deixa você treinar. Ah, Senhor, me dá a graça de ter a mansidão. Ele vai treinar, colocar situações para que você seja manso. Ah, me dá a graça da pureza. Ele vai deixar você perto de muitas situações impuras, como José de Anchieta, que chegou lá as índias todas nuas. Ele não estava acostumado a ver índia nua, mulher nua. Ele não foi treinado para isso. Lá no seminário a gente não treina para fazer isso. Então, o que vai acontecer? Ele viu as índias nuas e começou a rezar, purificar os meus olhos. Então, ele começou a purificar os olhos dele para estar diante daquelas índias nuas, sem malícia. Então, um treinamento. Caso contrário, não vai conseguir. Ele teve que treinar. Então, ele teve que rezar, ele teve que fazer sacrifício, né? São Francisco, às vezes, pulava no gelo, né? Para acalmar a sua ânsia para a pureza, né? Às vezes, deitava em espinho, né? Os pastorinhos amarravam corda para ter pureza, para domar o coração, fazia penitência, sacrifício, para domar, porque a prova não é fácil, né? E aí vai falar no versículo 12, feliz quem suporta a tentação, porque depois de sofrer a provação, recebe a coroa. Daí a pouco nós vamos domando aquela vontade, porque a coroa que Deus prometeu, nós vamos recebendo, nós vamos domando. A vontade às vezes é xingar, ficar bravo, irritar, falar muitas coisas para aquela pessoa, às vezes xingar aquela pessoa, às vezes gritar, né? Vontade às vezes de esganar, mas aí a gente doma o temperamento, né? Como São Francisco de Sales, que a mesa ficava riscada, porque a vontade dele era outra, a dele. Mas por causa de Deus, ele controlava, engolia seco. Por isso, ele está dizendo desta riqueza, como fazer isto? Por isso, toda dádiva boa é dom perfeito de Deus que vem de cima, que desce do Pai das luzes, e que não há mudança. Quando Deus derrama as graças em nós, ela não muda, ela fica aqui. Ela permanece no meu coração, no seu. Ela não é mudada. A lei de Deus não é mudada. O sim, sim, o não, não. Não é mais ou menos. Não dá para colocar a vírgula. Hoje eu não vou à missa porque eu tenho que fazer isso. Não pode pôr vírgula. Hoje eu vou porque é a minha obrigação. Hoje é domingo, eu tenho que ir à missa, é minha obrigação, é o meu compromisso com Deus, é a minha fé, ela me estimula a viver isso, não tem vírgula. Porque eu vou viajar? Não, não tem vírgula. Porque tem festa? Não tem vírgula. Porque é um domingo, outro domingo que vem eu vou? Não, não tem vírgula. Não existe vírgula. E pronto.
E eu tenho que saber disso. Por isso você está dizendo desta graça que nós precisamos a cada dia ir domando os nossos temperamentos. Então, por isso nós temos que estar aqui, está dizendo, já sabeis, meu diletíssimo, que os irmãos, todo momento, devem ser pronto para ouvir, porém tardo para falar, tardo para irar. Porque o homem porque a ira do homem não cumpre a justiça de Deus. Então, eu tenho que domar a minha ira, né? E ele diz que vai falando desta graça, domar a minha boca, domar os meus temperamentos, minha vontade, meus sentimentos, eu tenho que domar. Ele está dizendo assim, lá no versículo 26, alguém pensa que é ser piedoso, mas não refreia a sua língua, engana. Seu coração, engana seu coração. Então, vã é a sua religião. Se eu não sei falar coisas que trazem vida para o outro, vã é a minha religião. Estou só vivendo de aparência religiosa, né? Por isso nós temos que estar domando os nossos temperamentos, nossa vontade. É um controle que nós vamos educando a cada dia de ir. Quando eu fui ser capelão no hospital, então você entra na UTI, muitas vezes as pessoas estão nuas. Você tem que purificar o seu coração, o seu sentimento, e olhar que ali está uma pessoa doente, enferma, né? Seja criança, seja adolescente, seja idosa, seja quem for, seja homem ou mulher, você tem que ter pureza para entrar, né? Então, como que você tem que domar? Treinar cada dia, entrar ali, ver a necessidade do outro, ver o outro como irmão, né? Ver o outro como alguém de Deus, que está revestido, que está cheio do Espírito Santo, que Deus o conformou na sua imagem e semelhança, como é preciso. Então, por isso, a minha fé, meus irmãos, a vossa fé em nosso glorioso Jesus Cristo, guardai de consideração de todas as pessoas. O homem, né, que se faz assim, ele considera todos como irmãos em Cristo. Então, por isso, ele vai refreando todas estas coisas para viver bem a obra de Deus em sua vida. Então, essa graça que hoje o Senhor está nos falando, nos ensinando, para quê? Para que assim nós somos revestidos e sejamos revestidos desta glória, para que assim, ensinando os outros a viver, nós sejamos considerados grandes no reino do céu. Para que a gente nunca ensine coisas vãs a ninguém. Nem coloque vírgula, nem diz que isso é permitido, porque às vezes é triste, que às vezes uma mãe que é cristã, a filha fica grávida por uma situação e ela quer levar a filha para abortar. É uma mulher de Deus? Não. Vai matar o próprio neto. Então, às vezes, a gente vê isso. Quantas pessoas, né, que colocam vírgula e hífen aonde não devem. E depois vai ficar se condenando a vida inteira porque levou outro à morte, levou outro à desgraça, levou outro ao sofrimento. Dependendo daquilo que sai da nossa boca, nós vamos causar sofrimentos terríveis na vida dos outros. E, às vezes, depois, para consertar, é muito difícil. Muito, muito, muito. Fechamos nossos olhos, para que assim hoje o Senhor nos dê a graça, como José de Anchieta, que levou a palavra de Deus àquelas pessoas que não conheciam, não sabiam como, nem sabia como viver esta graça. Mas ele criou um jeito novo, uma linguagem nova, uma expressão nova, criou uma língua que eles pudessem ser acessível, que eles pudessem receber a riqueza de Deus, que nós também tenhamos esta linguagem, esta graça, que a nossa boca seja rica das bênçãos de Deus e que leve o outro a experimentar cada dia mais o amor de Deus.